E aí, galera, bom dia. Saudações vascaínas, tudo beleza? Eu sou Felipe Almeida, esse aqui é o nosso canal Momento Cruz Maltino, trazendo mais notícias e informações do Vascão para vocês. Vamos rodar a vinheta, enquanto isso, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal para dar aquela moral pra gente. Como não é segredo para ninguém, o Vasco precisa urgentemente realizar ainda algumas contratações para poder suprir as necessidades do elenco, né? De acordo com uma reunião do Conselho Deliberativo da SAF, foram registradas as necessidades de mais 4 posições, que seriam um volante, muito provavelmente para substituir o Andrei quando ele sair em definitivo para o Chelsea, um meia, um ponta esquerda e um centroavante. E o Vasco agora, com essa ampliação da janela do futebol brasileiro, essa janela de transferência pela CBF, vai ter aí mais 15 dias para tentar reforçar o seu elenco. A torcida está insatisfeita, né? Acredito que nenhum de nós está gostando do futebol que tem sido apresentado. No início o Vasco estava indo bem, chegou a jogar bem contra times grandes, mesmo tendo perdido para o Fluminense, merecia a vitória, venceu o Botafogo, venceu o primeiro jogo contra o Flamengo durante o turno da Taça Guanabara, mas nas semifinais acabou, né, do Carioca, acabou não jogando muito bem, foi eliminado da Copa do Brasil jogando mal, perdeu agora o amistoso para o Atlético de Minas Gerais. Então a torcida está bastante satisfeita e o time sabe que precisa reforçar. Pegou por empréstimo o Juan Seco do Santos, que era reserva lá, né? Ele fez um gol contra o Tupi nesse jogo treino, que teve agora, o Vasco venceu por 5-1. Não sabemos se vai ser um bom reserva, né? Ainda está cedo para dizer, mas vem aí para ser uma sombra para o Pedro Raul. Esse sim está desejando muito a desejar, né? O Vasco pretende a contratação de mais um centroavante, quem sabe até para ser titular no lugar do Pedro Raul. Mas com a janela tendo sido prorrogada pela CBF, o Vasco tem 15 dias antes do... 15 dias até a janela fechar, mais 10 dias antes do início do Campeonato Brasileiro, que vai ser no dia 15 de abril, contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, às 9h30 da noite. Então, é importante trazer, né, tanto o Barbieri quanto o Paulo Braga, toda a diretoria, o Abel Braga, reconhecem que precisam de mais jogadores. Né? Como eu falei, eles já identificaram que essas 4 posições ainda estão carentes. O Andrei também não se encaixou muito bem depois que voltou, não está jogando muito bem nesse esquema do Barbieri, parece que está atrapalhando um pouquinho a desenvoltura do time. O time jogava melhor antes da chegada do Andrei. E o Vasco está procurando aí jogadores no mercado para poder repor, né? O time tentou alguns jogadores, tentou um jogador argentino, mas não ia ter tempo, né? O jogador que pertence ao Boca Juniors está emprestado. O Vasco ia pagar a dívida que o clube lá de fora está devendo ao Boca Juniors e assumir o salário dele, mas o prazo, né, a janela, o fechamento da janela internacional não permitiu que concretizasse essa transação. Né? Existem aí alguns boatos falando sobre a chegada da Veterãs, do Atlético Paranaense, né? Existem boatos dizendo que já está tudo certo a chegada do Di Maria na próxima janela de transferência, que o atleta ele não assinou pré-contrato, mas está apalavrado já com o Vasco e recusando diversas ofertas, inclusive de clubes europeus como Arsenal, também do Boca Juniors, do Rosário, que foi o time de coração dele, e ele está firme na sua proposta de vir jogar no Vasco a partir de julho. Né? A janela de transferência abre em 3 de julho e vai até o final de agosto. Então, o Vasco já está preparando, já está separando um orçamento para fazer mais negociações durante essa segunda janela e tentando encontrar, né, ofertas de baixo custo, empréstimos,
né, transações que não sejam caras para tentar contratar mais jogadores até o fim dessa janela agora no dia 20 de abril. Né? A diretoria, o Paulo Brax, já falou que o time não pretende mais gastar muito dinheiro nessa primeira janela e está aguardando agora, né, vai aguardar e reservar um dinheiro para as contratações da janela do meio do ano. Né? O Vasco, a última contratação, lembrando, foi o Juan Seco, né? Agora está sendo chamado de Juan Cruz. Ele tentou o Eduardo Sacha, mas o valor não agradou pelo jogador da idade dele. Tentou o Lucas Braga também, mas não conseguiu por conta do valor elevado. E aparentemente desistiu do próprio David Braga do Atlético, que fez uma ótima partida contra o Vasco, né? Deu ali passe, fez a ligação com o Sassá ali nos gols do Atlético, principalmente no segundo tempo jogou bem, mas o Vasco aparentemente perdeu o interesse no jogador. E os planos aí para contratação foram principalmente afetados pela eliminação precoce da Copa do Brasil. Né? Isso atrapalhou os planos do Vasco, deixou de perder receita, né? Tanto com o avanço nas próximas fases para ganhar um prêmio melhor pela participação, quanto também a arrecadação de ingressos com os jogos. Tá? Então, com mais tempo no mercado, o diretor esportivo Paulo Brax, o Abel Braga e o Maurício Barbieri, eles estão trabalhando aí para encontrar soluções e jogadores para tentar trazer na próxima janela e, como eu falei, ofertas que saiam a um baixo custo, né, que sejam interessantes financeiramente para o Vasco, empréstimos, etc., para tentar trazer mais alguns reforços aí até o dia 20 de abril. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam aí de deixar o seu like, de comentar o que vocês acham sobre o tema, sugestões aí para o canal e se inscrevam para dar aquela moral, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!